Doutora Ionara, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar participando aqui conosco. Primeira pergunta, para a gente iniciar essa entrevista, qual que é a motivação que levam essas mulheres ao procedimento FIV? Queria que você explicasse também o que significa essa sigla. Obrigada, eu que agradeço, Matheus, pela oportunidade. A FIV é a fertilização in vitro, que é uma das técnicas de reprodução assistida que nós temos disponíveis. Quando a gente fala em fertilização in vitro, o que significa? Significa que é aquele casal que não conseguiu engravidar naturalmente e que busca alguma técnica de reprodução assistida para aumentar as chances de sucesso, as chances de ter um bebê em casa. No caso da fertilização in vitro, o que nós fazemos nós estimulamos a ovulação da mulher, nós queremos que ela recrute o maior número possível de óvulos para aquele ciclo, nós vamos aspirar esses óvulos em centro cirúrgico. Esses óvulos eles vão para o laboratório, a fertilização acontece em laboratório e nós acompanhamos o desenvolvimento desses embriões. E aí, quando esse embrião ele atinge um estado que nós chamamos de blastocisto, que é um estágio um pouquinho mais avançado, nós transferimos esse embrião para o útero da paciente. Então, o que nós fazemos externamente ao útero é só colocar o óvulo junto com o espermatozoide e observar o desenvolvimento do embrião, depois colocamos esse embriãozinho dentro do útero. Então, as principais indicações, a principal seria infertilidade, a infertilidade do casal. Aquele casal que não consegue engravidar, que já tentou alguma estratégia mais natural, que nós chamamos de baixa complexidade, ou seja, já fez indução de ovulação, eventualmente até tentou inseminação intrauterina e não deu certo, e aí nós vamos pensar em fertilização in vitro. Então, principalmente nesses casais. Doutor, e para quem mais é indicado, qual população abrange mais das mulheres, além das que passam por essa questão que você mencionou, da infertilidade, e para qual idade também é indicado? Idade influencia? Acho que vou começar pelo fim da pergunta. Sim, idade influencia bastante. Tá? Quando nós falamos em chance de gravidez, essa chance está correlacionada diretamente com a idade. Ou seja, quanto mais jovem a mulher, melhores chances ela tem. Depois dos 35 anos, isso acontece, na verdade, de forma gradativa, mas principalmente após os 35 anos, nós observamos uma redução tanto na reserva ovariana, ou seja, na quantidade de óvulos, quanto na qualidade desses óvulos. Então, a idade sim influencia, tá? Quando nós trabalhamos com pacientes mais jovens, a nossa chance de sucesso é maior, e quando trabalhamos em mulheres de idade reprodutiva mais avançada, essas chances, elas existem, mas elas vão sendo menores gradativamente, e nós temos que avaliar caso a caso. Uma situação que tem ficado bastante frequente, que você perguntou, são aqueles casos de mulheres que congelam os óvulos em idade mais precoce, que hoje está muito comum, e que bom que esteja mais comum, porque as mulheres estão tentando adiar mais a gravidez, e elas fazem um congelamento de óvulos em idade mais precoce para utilizar esses óvulos no futuro. Então, quando elas forem utilizar esses óvulos no futuro, será necessário um procedimento de fertilização in vitro. Doutor, e quando a gente fala de diferenças para a gestação comum, que todo mundo conhece, quais são elas? Na gestação, as mudanças são muito, muito pequenas, tá? De uma gestação habitual. Quando nós falamos de gestação proveniente de fertilização in vitro, só pelo fato de ser fertilização in vitro, a rigor já se considera que é uma gestação de alto risco. Mas, na prática, a gestação é muito semelhante, as pacientes hoje são muito bem acompanhadas e qualquer eventualidade, qualquer situação, isso é identificado muito precocemente. Existe discreto aumento, por exemplo, em hipertensão gestacional, para alguns casos, fala-se sobre diabetes, mas isso é muito, nada que contraindique gestação ou que nos deixe preocupado. Isso tem mais correlação com a patologia de base da paciente do que propriamente dita, com a fertilização in vitro propriamente dita. Perfeito. Uma dúvida bastante comum também em relação se esse procedimento é acessível. O que você pode dizer para a gente sobre isso? A reprodução assistida hoje no Brasil está passando por algumas modificações, o que eu acho que é muito bom, e nós temos hoje, claro, nós temos acesso pelo SUS em poucas clínicas do país, infelizmente em poucas clínicas do país, mas existe, tá, esse acesso pelo SUS, e hoje tem várias clínicas que trabalham com baixo custo também.
comparando os valores de fertilização in vitro, tanto de protocolos de estimulação ovariana, quanto mesmo dos procedimentos, de 15 anos para cá, tem reduzido o valor proporcionalmente. Então, tem ficado mais acessível, sim. E tem algumas clínicas que trabalham com FIV de baixo custo, o que eu acho muito interessante para as pacientes, porque melhoram o acesso. Melhoram o acesso e uma coisa que é muito importante a gente falar é que quando o paciente faz fertilização in vitro, a gente quer que dê certo de primeiro, mas às vezes não dá. E às vezes repetir o ciclo, né, fazer um novo procedimento é necessário. E aí o custo acaba impactando bastante. Então, ter isso de forma mais acessível ajuda muito os casais. E, geralmente, quantas vezes é necessário? Você mencionou que às vezes na primeira não dá certo. Tem uma média mais comum, se a gente pode dizer dessa forma? Eu vou dizer que, em geral, um ciclo de FIV tem uma chance de sucesso entre 35% e 40%, tá? De uma forma geral, se nós formos falar de todas as clínicas, né, tanto no Brasil quanto fora. E essa taxa aí de aproximadamente 40%, 42%, vai depender da idade. Eu estou falando para você de uma média, né? Então, a depender da idade, a gente pode trabalhar com chances maiores. E, eventualmente, dá certo na primeira, né? Mas, às vezes, é necessário fazer outra tentativa. Isso é possível. Doutora, você já mencionou a respeito do processo, né? E quando a gente fala do pós-parto, como que funciona, quais são os desafios? São os mesmos para todas as mulheres ou não? Como que funciona? Os desafios são os mesmos. Acho que o puerpério é uma fase delicada da mulher, né? Então, assim, é para todas as mães, né, que passam por essa fase. Não vejo muita diferença, né, no puerpério da paciente que fez FIV. Em geral, esse é um casal que desejou muito e que às vezes passou por uma jornada muito longa para conseguir ter esse bebê. Então, é uma gestação, claro, todas as gestações são planejadas, todas, né, muitas são planejadas, esperadas, né? Mas a paciente de FIV, ela é uma paciente que passou por uma jornada mais longa, né? Então, ela vai aproveitar isso e, às vezes, ela vive um momento, assim, meio de, poxa vida, né? Ufa, que bom, né? Nasceu. E algumas podem ter, eventualmente, uma fase de alteração de humor, etc., mas não necessariamente da FIV. Isso a gente vê em puerpério de uma forma geral. Com certeza. Doutora, a gente também pode mencionar que esse procedimento é válido também para aquelas mulheres fora de um relacionamento, né, que não necessariamente têm um parceiro, mas querem ter um filho e podem aderir a esse procedimento também. Sim, isso nós chamamos de maternidade solo ou monoparental, em que a mulher que eventualmente não encontrou um parceiro ou por algum motivo deseja ser mãe solo, nós trabalhamos com sêmen heterólogo, sêmen de doador, que é permitido no Brasil, são bancos de sêmen muito criteriosos, é feito de forma anônima. E isso é um critério que no Brasil é bastante importante, em outros países eventualmente não tem esse anonimato ou tem uma necessidade de que o doador esteja aberto a conhecer o filho, mas no Brasil é anônimo e ela vai buscar esse banco e pode realizar o procedimento. Isso é possível. Excelente. Doutora, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Qual mensagem de Dia das Mães, especialmente para aquelas mães, né, pós-FIV, você deixa? Olha, para as mães pós-FIV, que bom, você alcançou o seu sonho. E eu tenho certeza de que você está celebrando esse dia com muita alegria e com uma sensação de desejo realizado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Para as mães que estão ainda na busca, para aquelas mães de coração que eu costumo dizer, que estão gestando ali, que estão nessa busca, tenha paciência, persevere, tenha fé e siga nesse plano que uma hora vai dar certo. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação.